Banco Central acaba de anunciar que a taxa Selic foi elevada para 14,25% ao ano. Essa mudança, respaldada por dados recentes, vem em meio a um cenário de inflação alta e aumento dos preços dos principais insumos. Estudos do próprio Banco Central e pesquisas do IBGE indicam que o índice de inflação acumulado nos últimos 12 meses ultrapassou a meta, pressionando a economia. Se você quer entender os impactos e descobrir como se proteger, fique com a gente até o final desse vídeo. Como chegamos até esse número? O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu aumentar a taxa de juros como forma de frear a inflação. Segundo dados do IBGE, o índice de preços ao consumidor do IPCA subiu cerca de 7,5% nos últimos 12 meses, enquanto alguns setores, como o alimentício, registraram aumentos superiores a 10%. Esses números refletem uma combinação de fatores, como a alta dos combustíveis e a desvalorização do real, que pressionaram os custos de distribuição e produção. Essa trajetória, somada à gastança desenfreada do governo, fez com que o Copom optasse por uma política mais restritiva, tentando conter a inflação e, como resultado, toma aí, mais 1% de juros no colo do povo. Então, o que o mercado espera para a Selic? As expectativas do mercado estão divididas. Em uma pesquisa recente realizada por um portal de economia, aproximadamente 65% dos economistas afirmam que, se a inflação não mostrar sinais claros de desaceleração, poderemos ver novas altas na taxa Selic. Por outro lado, há especialistas que acreditam que a economia pode atingir o pico dos juros nesse ano e iniciar um ciclo de queda a partir do próximo ano. Esses cenários têm impacto direto no custo de crédito, no consumo e, consequentemente, no crescimento econômico do país. Para que serve a taxa Selic? A taxa Selic é a referência básica para os juros praticados no mercado. Ela influencia desde os rendimentos dos investimentos, como o Tesouro Selic, até as taxas de juros cobradas em financiamentos e empréstimos. Estudos do Banco Central mostram que, com a elevação da Selic, os custos de crédito aumentam em média 20%, o que pode reduzir o consumo e desacelerar a economia. Em resumo, a Selic é uma ferramenta de controle da inflação, mas seus efeitos colaterais podem afetar diversos setores da sociedade. Agora, qual é a previsão de inflação para 2025? Mesmo com a alta dos juros, as projeções para a inflação em 2025 não apontam para uma queda acentuada. Relatórios da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e do próprio Banco Central sugerem que, embora a inflação deva recuar gradualmente, os níveis provavelmente permanecerão acima da meta de 3,5%, ficando ali entre 4% ou 5% ao ano. Isso significa que, mesmo com os esforços para conter os preços, o poder de compra da população continuará sendo pressionada no curto e no médio prazo. Você já percebeu que a conta do supermercado não fecha como antes? Dados do IBGE, que é um índice que pode ser manipulado e que puxa a média para baixo, revelam que o preço dos alimentos subiram em média 8% nos últimos 6 meses. Então podemos colocar pelo menos o dobro dessa porcentagem aí. Na vida real, os alimentos subiram no mínimo 16%. Essa alta é resultado não só do aumento dos juros, que encarece o crédito para os produtores, mas também de fatores como o clima adverso e a alta dos insumos agrícolas, que, segundo o Ministério da Agricultura, subiram cerca de 12% no último ano. A popularidade do governo está baixa. Pesquisas recentes, como as divulgadas pelo Datafolha, apontam para uma queda de até 15 pontos percentuais na popularidade do governo nos últimos 3 meses. Esse descontentamento é reflexo direto do aumento do custo de vida, da inflação e das medidas de ajuste que têm sido adotadas. Quando a população sente o peso do aperto econômico, a confiança nas políticas governamentais diminui, criando um ambiente de incerteza e insatisfação generalizada, que é o que estamos vivendo agora. E por que os preços dos alimentos estão ficando caros? Além da influência direta da política monetária, diversos fatores estruturais elevam o preço dos alimentos. A desvalorização do real, que fez o dólar chegar a 6,18, jogou o preço dos insumos importados e dos equipamentos agrícolas nas alturas. Além disso, problemas climáticos e uma oferta reduzida, conforme dados da Conab, podem elevar os preços em até 10%. Essa combinação de elementos cria um cenário inflacionário específico para o setor alimentício, impactando diretamente o meu e o seu bolso. Mas sabendo disso, conta aí, irmãos de negócio, como se proteger? Primeiro, evite dívidas com juros altos. Cartões de crédito e empréstimos podem se tornar um peso ainda maior no seu orçamento e te levar à ruína. Segundo, invista em ativos que acompanham a Selic e te protegem da inflação, como o Tesouro Selic ou IPCA+, por exemplo, que historicamente tem protegido os investidores em momentos de alta da inflação. E também não
rasgue dinheiro à toa. Identifique e elimine os gastos com bobeira, porque a crise já está batendo a porta. Quarta dica: se você não tem dinheiro, então diversifique as suas fontes de renda. Busque alternativas para aumentar a sua renda, porque isso pode te ajudar a compensar a perda do seu poder de compra. Os combustíveis vão ficar mais caros? A alta dos juros tem um efeito indireto no preço dos combustíveis também. Com a desvalorização do real e a manutenção da valorização do dólar, análises da Agência Nacional do Petróleo apontam que os combustíveis podem encarar uma alta de cerca de 15% nos próximos meses. Além disso, a política de preços da Petrobras, que depende fortemente do câmbio, pode manter os preços elevados, refletindo diretamente nos custos de transporte e na logística de todos os países. E isso encarece não só o combustível, mas qualquer produto que seja distribuído por transporte viário no Brasil. Conclusão: a elevação da taxa Selic para 14,25% mostra essa complexidade do cenário econômico atual. Com a inflação pressionando diversos setores, desde os alimentícios até os combustíveis, e a popularidade do governo em queda, o desafio de todo brasileiro é encontrar caminhos para se proteger e tentar de alguma forma manter o seu poder de compra. Em meio a essas turbulências, é importante lembrar de um ensinamento atemporal. Em Provérbios 21:20, Salomão diz: na casa do sábio há reserva de alimentos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Essa passagem nos convida a refletir sobre a importância da prudência e do planejamento. Assim como é sábio economizar e investir com cautela para enfrentar tempos difíceis, somos chamados também a aplicar essa sabedoria na nossa vida espiritual e pessoal. Que você possa então buscar o equilíbrio, que você possa preparar o seu futuro e cultivar a fé em meio a essas incertezas do mundo moderno. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui no nosso canal e até o próximo Irmãos de Negócio.